Fala rapaziada do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre seja presente. E eu tô aqui pra passar umas dicas pra vocês de como ser presente, então se torne presente. Esse vídeo é sobre presença, mas não de presença de postura e etc, mas sim de presença de existência, né? Que seria presente de se sentir presente com tudo. Então aí se inscreve no canal, em busca dos 200 inscritos, que é muito importante. Pega teu copo de café, compartilha com quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo e vamos pra cima. Bom, eu tô aqui para comentar como você pode ser mais presente. Mas antes de falar como você pode ser mais presente, a gente tem que compreender o porquê que você tem que ser presente. Bom, no mundo moderno, contemporâneo, né? A gente fala moderno, mas é contemporâneo. No mundo contemporâneo hoje, né? A gente vê estímulos o tempo todo. Eu já comentei isso em outros vídeos sobre minhas filosofias aqui no canal, mas eu volto a retornar, né? Na nossa linha histórica, o contemporâneo é onde vive com mais estímulos. O contemporâneo hoje, atual, entende? É onde a gente tem nunca visto na história antes. Isso nunca existiu na história humana antes. A gente tem um aparelho onde consegue conectar milhões de pessoas, onde tem estímulos, onde tem empresas, onde elas te cativam, onde tem scroll infinito e etc. Onde há um grande aumento de ansiedade, né, por parte do mundo inteiro, vários países. Então, enfim, a gente pode ver, né, que o mundo contemporâneo ele está de certa forma evoluindo muito com a tecnologia, mas o cérebro humano não consegue acompanhar a tecnologia que o mundo vem desenvolvendo. O humano vai desenvolvendo algo que nem ele consegue suportar. E isso tem consequências. E consequências eu digo não no sentido coletivo, não no coletivista. Eu falo no sentido individual. Você que está me assistindo, você tem que se preocupar com você mesmo. Você, seu próprio ser. Você não deve se preocupar com uma causa social ou etc. Se preocupe com o seu próprio ser. E, enfim, esses estímulos, eles vão te sugar. Vocês conseguem me lembrar como era o Instagram no seu início? O Instagram, ele era uma rede social, certo? Uma rede social onde você usava exclusivamente para postar fotos. Então, se você pegar imagens do Instagram antigo, você vai ver que eram só fotos. E outra, depois que as fotos acabavam, porque acabava o rolamento do Instagram, terminava, entende? Ele não era infinito, ele acabava. Então, enfim, quando você seguia 50 pessoas, certo? 50 pessoas. E acabou as fotos, publicações que essas pessoas postaram nos últimos 2 meses, 2, 3 meses. O rolamento do Instagram simplesmente acabava. Entende? Ele simplesmente acabava. Então, hoje a gente vê tudo de complicado em relação ao contemporâneo, né? Muita dopamina. E isso traz algo ruim para o nosso indivíduo. Quanto para o lado racional, quanto para o lado emocional, quanto para o espírito, se você acredita em espírito. E a gente tem que buscar uma forma de consertar. É ficar presente. Como assim ficar presente? É compreender de que não existe futuro, nem passado, existe presente. É uma concepção muito interessante e engraçada ao mesmo tempo. Veja bem, Joãozinho de volta no canal. Joãozinho volta para mais um exemplo legal que eu trago para vocês. Bom, Joãozinho dessa vez se sente perdido. Por quê? Bom, ele se sente perdido porque ele acha que ele tá perdido no tempo, né? Ele dá a entender que ele tá perdido na vida e que nada tá acontecendo. Esse é o sentimento de Joãozinho desta vez. E a gente se pergunta, tá, o que Joãozinho pode fazer para consertar isso? Primeiramente, ficar presente. Antes de qualquer coisa, da forma que você pensa, você tem que ficar presente. Se você pensa de forma estratégica, você tem que ficar presente para executar as estratégias que você mesmo montou. Se você age de forma racional e ética, então você tem que ficar presente para pensar racionalmente e de forma ética. Se você é um Maquiavel 2.0, então você tem que ficar presente para conseguir aplicar o maquiavelismo. Se você mistura tudo assim como eu faço, você tem que ficar presente para não se perder em ideologias. Então tudo vai voltar em ficar presente. Você tem que ficar presente no seu atual agora. É saber aonde você está, é sentir os músculos do próprio corpo. Isso é muito importante até para evitar que o cérebro entre em curto-circuito. Aonde a gente tem dopamina para tudo quanto é lado, quando a gente desliga o celular, é estranho. Parece que nada tá acontecendo, nada tá evoluindo, não tem nada de legal. Mas na verdade há milhões de coisas legais. Se você olhar pro lado com a complexidade, você vê outra pessoa, com outro mundo, com outra consciência, que nasceu há anos atrás,
e que tem uma vivência enorme, tem uma bagagem gigantesca, entende? Então veja, no maquiavelismo do Thiago Okrasevich, ele vai falar pra gente que pessoas são portais, né? Então aqui no maquiavelismo seriam portais de acesso, né? Portais de oportunidade. Eu trago esse exemplo para falar deste tema, mas não em sentido de maquiavelismo. Esse tema de que pessoas são portais eu trago para o campo filosófico desta vez, né? Com esse vídeo, para falar que, puxa, quando você está em algum campo social e você analisa, tem 20 pessoas, existe 20 formas de se viver ali. 20 formas de que uma pessoa toma banho, 20 formas de que uma pessoa come, 20 formas de que uma pessoa se verte, porque todo mundo tá num convívio ali, mas todo mundo teve uma vivência a chegar até ali. Teve um que viveu muito mais fácil, teve outros que viveu mais difícil, então cada um tem uma vivência. E você nunca vai saber, porque a nossa consciência ela não tem como ser dividida, compreende? Ela não tem como ser dividida, você nunca vai ter a consciência do seu amigo, você nunca vai ter a consciência da sua namorada, vamos pensar assim, você não vai ter. Ah, mas a gente se ama, tudo bem, certo? Tudo bem, não tem nada contra, se amem. Só que você nunca vai conseguir pensar como a sua namorada pensa. Ou vice-versa, como o seu namorado pensa. Não importa, né? Você pode ter percepções, mas você não vai conseguir compreender, né? Exatamente o que ela está pensando de forma profunda. Você vai ter associações. E agora eu trago algumas coisas na prática, né? De como que você pode ficar presente. Duas coisas. Né, duas que a gente pode arredondar para 3. Eu vou trazer duas coisas que eu digo com certeza e clareza de que bom de deixar de presente. A terceira mais adaptativa minha. Fechou? Primeira coisa, escreva. Meu amigo, escreva. Não escreva por texto ou de celular ou notebook. Escreva num papel. Por quê? Quando você se força a escrever, você se força a pensar no aqui e no agora. Ah, mas eu vou criar uma história de ficção e eu vou viajar nas ideias. Não há problema de viajar nas ideias. Nunca houve problema de viajar nas ideias. Só que quando você escreve, você arredonda tudo que você está pensando no aqui e no agora. Você tem que estruturar o texto, a frase, a pontuação, a linha, a vírgula. Então isso vai te deixar presente. Escrever do quê? Histórias, análises. Eu escrevo muitas análises. Relatórios. Relatórios do quê? Do seu dia. Seus objetivos, o que você está fazendo pró os seus objetivos, relatórios de pessoas, eu acho aquela pessoa interessante, ela posso ganhar muito com ela, vou montar um relatório sobre ela, e vou prestar atenção no que ela pode me oferecer, compreendeu? Então você consegue perceber de que escrever é importante para se manter presente. Escrever o quê? O que seja da sua preferência. Se você tem uma afinidade grande para poesia e história, escreva poesia e história. Se você tem uma afinidade grande, assim como eu, para relatórios e análises, escreva relatórios e análises. Se você tem uma afinidade muito grande para compor músicas, componha músicas. Mas escreva, é importante para te manter fixo na realidade. Outra coisa, meditação. Eu subestimava muito a meditação, tá? Desde sempre pensei que era brincadeira, mas de certa forma não é. A meditação, o que acontece? A meditação, quando você medita, você regula o seu pulmão. Né? O seu pulmão ele vem numa crescente muito grande. Quando você medita, para, respira, solta o ar, né? Quando você faz isso repetidas vezes, o seu pulmão ele volta ao normal. Ele volta a frequentar o ritmo normal. Ele não fica instável, como se você estivesse correndo, né? Ele fica tranquilo. Quando ele fica tranquilo, controla o seu coração, que controla o seu sistema nervoso. Então, veja, quando você medita, respira com calma e o seu pulmão centraliza e ele fica leve, logo liga para o seu coração. O seu coração entende que você está leve. Logo que vai ligar, né, para o seu sistema nervoso. O seu sistema nervoso vai relaxar. Vai relaxar e você vai conseguir pensar melhor, analisar melhor, tomar decisões mais difíceis melhor. Então, medite. É muito importante meditar. Vai te tornar presente. E para finalizar, eu vou falar aqui uma coisa que, assim, eu faço, que me ajuda bastante para me tornar, para me deixar presente, né? Mas é algo mais meu. Talvez não funcione com você. Adapte qualquer coisa, tá? Para você se tornar presente, tem uma técnica que eu uso e que me ajuda muito. Falar consigo mesmo em voz alta. Falar consigo mesmo em voz alta pode parecer constrangedor aos olhos dos outros, mas você, com a sua própria consciência e sua própria existência,
vai entender. Quando você fala consigo próprio, você organiza suas ideias. Ela sai do campo mental, vem para o campo verbal. Você verbaliza as ideias que você tem. Então, por exemplo, se você tem uma análise que você não está conseguindo compreender muito bem, parece uma bola de neve, e você está se perdendo no que é presente, no que é fato, no que é real, verbaliza. Não precisa ser com alguém, você pode verbalizar sozinho. Não, eu fiz aquilo que me gerou aquele resultado e eu quero aquele outro. Só que agora eu estou aqui neste resultado. Entendeu? Então, verbalize, fale sozinho. Quando? Quando você achar que é necessário. Quando você achar que é necessário. Se você achar que é necessário falar sozinho quando você estiver em casa, fale. Se você achar que é necessário falar sozinho quando você estiver na rua, voltando, comprando pão, fale sozinho. Entende? A gente tem que compreender que falar sozinho é muito bom, porque você tira do campo mental, você verbaliza e o seu cérebro entende que você está fazendo uma ação, o que vai fazer você realmente tomar aquela ação. É uma autossabotação do cérebro. Você sabota o seu cérebro pro bem, vamos dizer assim. Então é isso, espero que você gostem desse vídeo, um videozinho de como se tornar presente. E é isso, se inscreve no canal, deixa seu like, vídeo todo dia, meio-dia, vários temas aqui, a filosofia, a economia. Que se você gosta do meu conteúdo, né, eu te peço o seguinte, além de se inscrever, deixar o like, né, eu peço pra você comentar o que você quer que eu fale nesse canal, né. Às vezes tem um tema, há um filósofo, há um sujeito que você quer que eu comente, há um cantor que eu possa tirar algo de proveito aqui. Então, comente. Gustavo, eu quero que você fale sobre este tema, e deixa aqui. E é isso, espero que você gostar desse vídeo, valeu e fui!